Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Meu Primeiro Consultório, em parceria com a Selig Saúde. A Selig Saúde está aqui para oferecer para vocês não só instrumentais e equipamentos com até 70% de desconto comparados aos novos, como também oferecer educação. A gente está aqui para ajudar você que é recém-formado ou você, dentista, que quer montar o seu primeiro consultório. Então, esse curso a gente tenta colocar ali para vocês tudo que eu já tive na minha vivência sobre como montar consultórios, porque eu já montei alguns, e as normas, as técnicas, as exigências da vigilância sanitária. Hoje a gente vai para a aula 3 sobre gerenciamento de resíduos na odontologia. Na última aula a gente tinha falado sobre biossegurança. Então vamos lá comigo? Nessa aula, a gente vai precisar classificar os resíduos de A a E, tudo em conformidade com a RDC 222/2018. A gente vai implementar a segregação, o acondicionamento e o destino desses instrumentais que a gente quer classificar, né, do gerenciamento de resíduos, desculpa, e estruturar o programa de gerenciamento de resíduos para dentro do seu consultório. Importante ressaltar que aqui a gente está falando no consultório menor, né, no consultório de uma, no máximo 2 cadeiras. É ali que eu quero frisar, que vai ser o seu primeiro consultório. A base legal que a gente tem, RDC 222/2018 da Anvisa, CONAMA, que é sobre tratamentos dos resíduos, que é a 358 de 2005, e a NR32, que é sobre segurança no trabalho e as normas municipais e estaduais. Vamos falar sobre a classificação dos resíduos. Isso é bem importante para a gente conseguir separar, saber para onde vai cada coisa. Então, classificação A são os resíduos biológicos, tudo que a gente contaminar com sangue, sabe? Gases, sugador contaminado com sangue e saliva. Os EPIs que a gente utilizar, máscara, aventais descartáveis, tudo isso são resíduos biológicos. Resíduos químicos. Os químicos são revelador e fixador, se você faz a revelação analógica do seu filme radiográfico, amálgama, mercúrio, se você ainda utiliza amálgama e mercúrio, e medicamentos. Os radioativos a gente não utiliza muito em consultórios odontológicos, muito menos no meu primeiro consultório, tá? Então não vou falar muito deles. Os comuns são papéis, são tudo que vai dentro do lixo comum. Papel, plástico, embalagem, tudo que for dentro de lixo comum. E os perfuro-cortantes, nem preciso falar porque o próprio nome diz. São os que cortam e perfuram. Agulhas, lâminas de bisturi, brocas, carpule. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o fluxo desses resíduos. Primeiro a gente tem que saber discriminar o que é. Então, que classificação que ele entra? Ele vai entrar como um resíduo biológico, um resíduo químico. Se for um resíduo biológico químico, tá? Você vai discriminar e vai acondicionar ele no lugar correto. Depois desse acondicionamento, ele precisa ser coletado. Imagina o caminho do lixo, tá? Ele precisa ser coletado, ele precisa ter um abrigo. Em consultórios pequenos, aqui a gente colocou abrigo externo. Em consultórios pequenos é permitido você conseguir, você ter, se for o resíduo biológico, você ter o tambor, que normalmente é disponibilizado pela empresa de coleta de resíduo hospitalar. Você tem um coletor que ele já é um tambor que você fecha, que ele fica selado. Então, em algumas vigilâncias, isso é permitido que você tenha dentro do consultório, mas ele precisa ficar num local que não seja específico, tá? E a coleta ela tem que ser licenciada. Então, a gente está falando de empresas terceirizadas em cidades grandes que fazem essa coleta do lixo hospitalar, tá bom? Ficou claro? Ou até se for um lixo comum, é a empresa da prefeitura mesmo, tá bom? Que passa ali os lixeiros e tal. Em cidades pequenas, tem uma diferenciação para coleta de lixo hospitalar. Às vezes, a própria prefeitura se responsabiliza por isso. Então, você precisa verificar isso junto à sua prefeitura, se eles têm uma coleta própria ou se você precisa contratar um terceirizado, tá? Aqui eu vou falar um pouco dos pérfuros cortantes, que é aquela bem básica, assim, aquela caixinha amarela que a gente tem que comprar. Ela é uma caixa descartável. E você pode encher, ela é mais ou menos, às vezes, desse tamanho, às vezes um tamanho maior, mas você só pode encher 2/3 dela. Tem uma linha normalmente pontilhada, que é onde você pode... até onde você pode encher, tá bom? Não pode passar disso. Chegou no limite, a caixa é fechada, separada e vai ser dispensada para coleta especializada. No caso, a coleta de lixo hospitalar. O saco branco leitoso também é importante para resíduos biológicos. Esse é importante que você tenha uma lixeira dentro do seu consultório de atendimento e uma lixeira lá dentro, perto do seu expurgo, para sua auxiliar, ou você mesmo poder dispensar resíduos que foram pela bandeja ali, tá? Inclusive dentes, pedaços de dente, gases com sangue, luvas, né, de procedimento, isso tudo vai ser descartado nesse saco. Normalmente você compra e lá já está escrito lixo hospitalar, tá? Resíduos químicos. Então, os químicos, que são revelador, fixador, amálgama, veja como que a empresa de lixo hospitalar recebe isso.
Normalmente você precisa, os resíduos químicos mais comuns, revelador e fixador, você acondiciona dentro do frasco mesmo, que vem, né, que vem a embalagem do revelador e fixador, deixa bem isolado, deixa guardadinho, não pode ser dispensado nunca na rede de esgoto. Inclusive, ele corrói, então tem que cuidar também com aonde está sendo respingado. A gente brinca bastante que mancha de revelador é horrível para tirar, tem aquelas formulazinhas, então tudo isso é resíduo químico. A gente tem que ter cuidado também com a nossa paramentação para poder manipular todos os resíduos da clínica, tá? Alguns resíduos a gente só pode manipular com luva de borracha grossa, né, auxiliar, ou você, se for retirar, tem que estar com máscara, face shield ou óculos, para não poder inalar nenhum químico, para não poder tocar em coisas contaminadas, tá? Não é só a proteção da luva, a luva também não pode ficar tocando em tudo, então precisa lavar as mãos, lavar as luvas, tá bom? E toda essa segregação, ela precisa de recipientes compatíveis. Então, dependendo do resíduo, você precisa armazenar num recipiente compatível com aquilo. Lembrando que as lixeiras, todo recipiente tem que ser identificado. Lixeiras, né? Tem que estar lá com escrito lixo hospitalar, lixo comum. Se você também fizer coleta de lixo reciclado, já também deixa isso discriminado, tá? Os potes, por exemplo, de revelador e fixador, precisa colocar lá o que é, que foi, quando que foi despejado lá, a quantidade que tem, também para poder ser direcionado para a coleta de lixo, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre como você vai estruturar todo esse programa de gerenciamento de resíduos no seu consultório. Então, você precisa ter como visualizar esse fluxo, então isso é através das POPs, né, os nossos programas de operação padrão. Lá você vai discriminar qual é o resíduo, para onde ele vai, como ele vai ser acondicionado, quando ele vai ser coletado. Então tem que seguir, naquele POP tem que estar todo aquele fluxo que a gente falou anteriormente, tá? Lá também você vai colocar quais são os resíduos que você tem, tá? Então A, B, D e E, que são os que a gente usa mais. Precisa registrar também todos os contratos e licenças da recolha desse lixo. Então, se você fizer o contrato com uma empresa terceirizada, esses documentos já são um pouco padrão, tá? Tanto da coleta, eles fornecem para você também a quantidade que foi recolhida, o lixo é pesado, para onde foi esse lixo, como ele foi descartado. Então, tem tudo isso que a própria empresa terceirizada oferece para vocês. Eles também têm um sistema de cobrar por peso, cobrar por galão, aí precisa ver como que a empresa faz esse contrato, tá? Normalmente se cobra um valor por um galão pequeno ou pelo litro do galão, que é acondicionado lixo. Você paga lixo excedente, se ele passou daquele valor do contrato, aí paga-se por peso. Então precisa negociar isso. Se você mora numa cidade grande, faça uma pesquisa de preços, porque isso pode variar bastante, tá? Entre uma empresa e outra. Eles pedem, a vigilância pede para que esse lixo hospitalar fique fora do ambiente, que dentro desse local onde tiver a lixeira tem que ter um ralo para poder fazer a lavagem, tem que ser piso lavável, tem que ser um lugar coberto. Então, tem algumas exigências quando eles pedem que você coloque essa lixeira fora do seu ambiente de atendimento. Como eu falei que a gente estava fazendo o meu primeiro consultório, normalmente os espaços são pequenos. Então, se você de repente está vendo uma sala comercial dentro de um prédio, pesquise se esse prédio, de repente, já tem muitos consultórios ali, eles já têm todo um fluxo para lixo hospitalar também. Então, veja onde que fica, como que você leva esse lixo até lá, quais são as regras do condomínio também, tá? Mas, como eu estava falando antes, em consultórios pequenos, a vigilância, às vezes, permite que você tenha um espaço, um armário fechado, né, onde você pode acomodar essa bomba, que ela também seja bem fechada, bem selada, para deixar o seu lixo hospitalar ali mais próximo, antes da coleta da empresa, tá bom? É necessário arquivar todas essas documentações da coleta, quando que foi coletado, porque isso também faz parte das vistorias, né? Faz parte de até uma proteção legal que você precisa ter contra alguma denúncia. Então, deixe toda essa documentação bem separada. Esse é basicamente o que eu precisava falar sobre esse módulo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente nos comentários. Lembrando, importante lembrar que a Selig é sua parceira também, tá? Se você precisar comprar material, equipamento, instrumental, a Selig está aqui para te ajudar você no começo do seu consultório, na sua carreira, e aí pode contar com a gente, tá bom? Vamos para o próximo módulo agora.